A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Senhor Jesus pela presença do Espírito Santo de verdade, que se faz presente mais uma vez aqui conosco, nos blindando de todo e qualquer cilada do inimigo, tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor Deus. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e... Perdão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus, o Cristo, e ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração dos 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo o número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Você vai estar recebendo orações também após essa live, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários seu primeiro nome e que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo e não pedindo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, neste momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde essa pessoa estiver, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 e 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live, e em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras e muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam muito bem-vindos. Vamos estar dando início agora
as nossas orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, basta se inscrever ou nos seguir. E todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes, todos os dizimistas vão estar recebendo orações após essa live, todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos, então, iniciarmos as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado agora sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito, de cada uma de nossas vidas aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live chegar agora e através de cada compartilhamento que for feito, e seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo agora sendo derramado sobre as nossas vidas para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo. Amém. Agora eu vou estar apresentando as minhas mãos ao Senhor nosso Deus para que Ele continue a me usar no sorteio dos livros e capítulos que serão ministrados nessa live. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live alcançar, através de cada um compartilhamento. E que haja agora os poderes cá no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus, destruindo toda a obra do espírito do mal, destruindo todo o espírito do mal e toda a sua obra que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo, prendendo todo espírito do mal e toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Haja a blindagem do Espírito Santo de verdade sobre nossas vidas agora, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, que eu peço e agradeço muitíssimo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar dando início, então, ao primeiro sorteio. O primeiro livro sorteado é uma meditação para todos nós. E o primeiro livro a ser sorteado é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. O livro de Hebreus é uma meditação para todos nós. Livro de Hebreus, capítulo, escolhido aqui pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 11, é a nossa meditação para todos nós. Livro de Hebreus, capítulo 11. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve ler o capítulo todo para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo, do Senhor Deus de verdade, para a sua presença, aonde quer que você esteja lendo e meditando
neste capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Livro de Hebreus, capítulo 11, que é uma meditação para todos nós. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 11 do livro de Hebreus, está escrito assim: a natureza da fé. E exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar agora sorteando os 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei iniciando pelos rebanhos de números ímpar. Rebanho ímpar de número 25 e rebanho de número 75 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 21, que é o livro de Eclesiastes. 12 capítulos possui o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76, Eclesiastes, capítulo 8, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19 e rebanho 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 52, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19, do rebanho 69, Salmos, capítulo 52. Salmos, capítulo 53, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20, do rebanho 60, Salmos, capítulo 53, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final desta live estarem recebendo mais um capítulo agora do livro de Salmos, que será uma palavra revelada ao coração de cada um de vocês. E o primeiro livro de Salmos, o primeiro capítulo, de Salmos a ser ministrado é o capítulo de número, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, Salmos capítulo 149. Salmos 149 é o primeiro a ser ministrado das 12 ministrações do livro de Salmos dessa nossa live. Salmos capítulo 149, onde está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmo com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes.
Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 149 do livro de Salmos está escrito assim: os fiéis louvam a Deus. Então, vamos ser fiéis ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, louvando, engrandecendo e praticando a palavra do nosso Senhor Deus verdadeiramente como se está escrito. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 47, rebanho 97, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 145, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97, Salmos capítulo 145. Salmos capítulo 146, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48 do rebanho 98, Salmos capítulo 146, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho de número 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, aleluia. Livro 51, que é o livro de Colossenses. 4 capítulos possui o livro de Colossenses. Vamos ver então qual dos livros o Espírito Santo do Senhor Deus estará escolhendo para a meditação dos rebanhos escolhidos. Livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29, do rebanho 79. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 30 do rebanho 80, Colossenses capítulo 4 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo sorteado é o capítulo 52. Salmos capítulo 52 é a nossa próxima ministração do livro de Salmos, Salmos capítulo 52. Glórias, aleluias, gratidão ao Espírito Santo de verdade que se faz presente aqui nessa live mais uma vez, nos blindando de todo mal e toda obra do mal. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 52, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Proferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda. E te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 52 do livro de Salmos está escrito assim: condenação do ímpio. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 9, rebanho 59. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59. Salmos capítulo 7, para a sua meditação. Salmos capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10, do rebanho 60. Salmos capítulo 8, para a sua meditação. Vamos estar agora sorteando mais um rebanho ímpar de número 11. Rebanho 11 e rebanho 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 97 ao 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 do rebanho 61. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62. Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Agora vamos a mais um capítulo de mais uma ministração do livro de Salmos, capítulo 66, é a nossa próxima ministração do livro de Salmos, capítulo 66. E antes, vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos são todas numeradas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus.
capítulo 6, 66, oração 6. Nosso Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em teu nome santíssimo eu peço que haja a expulsão de toda espécie de espírito de miséria e de opressão que estiverem oprimindo as tuas santas ovelhas que estão juntas conosco nessa tua igreja virtual, as underline sem ovelhas, e que haja agora os poderes que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus, destruindo todo o espírito do mal e toda a obra do mal. Haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças até a planta de nossos pés, destruindo todo o espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que haja a luz brilhando através de nós com essa ministração da sua santa palavra, em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão, gratidão ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos capítulo 66, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem hoje rebeldes. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 66 do livro de Salmos está escrito assim: ofertas de gratidão. Em todo tempo devemos ser gratos ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Coloque isso no seu coração. O nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus benigno. Então, a todo tempo não devemos deixar de ser gratos ao nosso levantar, ao nosso deitar, todos os dias, ao cuidar de nossas famílias, ao nos alimentarmos, ao retornarmos para o nosso lar. Se estamos aqui vivos, respirando, devemos estar glorificando, exaltando sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos ser gratos a todo tempo ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 43 e rebanho 93, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados no nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43, do rebanho 93, Salmos capítulo 13. Salmos capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44, e do rebanho 94, Salmos capítulo 14, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17, rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17, do rebanho 67, Salmos capítulo 94. Salmos capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18, do rebanho 68, Salmos capítulo 95, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número somente no seu pensamento, de 1 a 12, e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para o seu coração. Seja onde você estiver necessitado de ouvir uma palavra, uma revelação da parte do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 88, do versículo 1 ao 7, está escrito assim. Perdão. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti.
Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 88 do livro de Salmos está escrito assim: lamentação de um atribulado. Então, devemos estar sendo gratos a todo tempo ao Senhor nosso Deus, praticando as santas escrituras sagradas verdadeiramente como está escrito, para que a gente não venha chegar nesse momento de tribulação e estarmos atribulados, orando ao Senhor nosso Deus e ter dificuldade com que a palavra do nosso Senhor Deus venha se cumprir pela nossa infidelidade, pela nossa ingratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos ser gratos o tempo todo, glorificar, exaltar, praticar as Escrituras e obedecê-lo e fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus com muita alegria, que agrada ao coração do nosso Senhor Deus. O nosso Deus é um Deus de alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, Salmos capítulo 96, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 do rebanho 85, Salmos capítulo 96. Salmos capítulo 97, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 do rebanho 86, Salmos capítulo 97, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número 49 e rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, Salmos capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49 do rebanho 99, Salmos capítulo 69. Salmos capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50 do rebanho 100, Salmos capítulo 70, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 16. Salmos capítulo 16 é a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 16, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 16 do livro de Salmos está escrito assim: o Santo de Deus. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados no nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, para todo sempre. Meu muitíssimo amém. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, no qual o rebanho ímpar sorteado é o rebanho de número 7 e rebanho 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho Salmos capítulo 112, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 7 do rebanho 57, Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 113, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 8 do rebanho 58, Salmos capítulo 113, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número
33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho par 33 e do rebanho 83. Salmos capítulo 98 para a sua meditação. Salmos capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84. Salmos capítulo 99 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o capítulo sorteado agora para ser ministrado é o capítulo de número 34. Salmos capítulo 34 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 34, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 34 do livro de Salmos está escrito assim: Provai que o Senhor é bom, e o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E assim se cumpre a palavra do nosso Senhor Deus. Então, para que ela venha se cumprir, nós devemos estar sendo obedientes à palavra do nosso Senhor Deus. Para que com isso, assim como nós estamos aqui agora, com os anjos do Senhor acampados ao nosso redor e nos blindando com o Espírito Santo de verdade, de toda ação do mal e toda obra do mal sendo derrotado, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Agora, abençoados, irei apresentar para vocês mais uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prestem atenção, anotem os livros e os versículos e confiram nas Escrituras Sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Tá dado o recado. Para quem não conseguiu pegar, essa live vai ficar salva em algumas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, pois estamos ao vivo, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, em todas as redes sociais. No @as_sem-ovelhas. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente no versículo 57 ao 64 do capítulo 119, para quem escolher ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos, capítulo 121, para quem escolher ser parte do rebanho par 32 do rebanho 82. Salmos, capítulo 121, para sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 17, que é o livro de Esté, que possui 10 capítulos. Vamos agora. Capítulo sorteado. Esté, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Esté, capítulo 8. Esté, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 do rebanho 92. Esté, capítulo 9. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 119, mas somente do versículo 169 ao 176. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos, capítulo 119, do versículo 169 até o 7º versículo, está escrito assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor aos meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: a excelência da lei divina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho de número 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, livro 10, que é o livro de 2 Samuel. E vamos ver qual o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Não esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para, após essa live, estarem recebendo mais orações. E agora, de segunda a segunda, após essa live, de madrugada. 24 capítulos possui o livro de 2 Samuel. Vamos ver então qual vai ser o capítulo sorteado. 2 Samuel, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23, do rebanho 73. 2 Samuel, capítulo 12, para sua meditação. 2 Samuel, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24, do rebanho 74. 2 Samuel, capítulo 13, para sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37 e rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 54, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37, do rebanho 87. Salmos, capítulo 54. Salmos, capítulo 55, para quem escolheu ser parte do rebanho
par 38 do rebanho 88, Salmos capítulo 55 para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 121. Salmos capítulo 121 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 121 do livro de Salmos está escrito assim: Deus, o fiel guarda dos homens. Não tem segurança melhor do que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que acampam ao nosso redor, nos guardando, os anjos do Senhor celestiais, enviados pelo nosso Senhor Deus, nos blindando, nos guardando de todo e qualquer mal. Por isso, seja grato, faça a obra do Senhor Deus verdadeiramente como está escrito, sem tirar, sem acrescentar, sem omitir nada. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 39, rebanho 89. Escolha o número de 1 a 100 e receba um livro e um capítulo todos os dias, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, para a sua meditação. Salmos capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39 do rebanho 89, Salmos capítulo 21. Salmos capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 22, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3, rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro livro 43, que é o livro de João, que possui 21 capítulos. Vamos ver então qual o Espírito Santo de verdade estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de João, capítulo, glórias e aleluias. João, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 3 do rebanho 53, livro de João, capítulo 17. João, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 4 do rebanho 54, livro de João, capítulo 18, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 do livro de Salmos é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha e compartilhar para que ela atinja o maior número de pessoas que estão necessitadas em receber um livro e um capítulo para sua meditação e como resposta do Senhor nosso Deus para cada um coração. Agora, todos vocês abençoados, irei apresentar uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ele explica com mais detalhe, ela explica com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e apóstolo e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive.
para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Tá dado o recado. E lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Ou através de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Miller, com 2 L's e Ofertadinho. Miller Ofertadinho, tá bom? Voltamos aqui ao livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Não sei. Não lembro. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do... Vamos agora ao livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 5 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os ímpios. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Livro 53, 2 Tessalonicenses. Possui 3 capítulos do livro de 2 Tessalonicenses. Glórias e aleluias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. A produção caiu um aqui na hora que eu fui sortear. Isso aí, obrigada. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 5 e rebanho 55, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 49 ao 56. 49 a 56, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 5 e do rebanho 55, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 6 e do rebanho 56, Salmos, capítulo 123, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos. Salmo sorteado é o Salmo, capítulo 77.
Salmos capítulo 77, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-me. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e ao meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 77 do livro de Salmos está escrito assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus. Somente o Senhor Deus para nos livrar e nos guardar, e através da infinita bondade, infinita misericórdia dele, infinita benignidade sobre nossas vidas. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 16, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 do rebanho 52, Salmos capítulo 16, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 do rebanho 96, Salmos capítulo 32, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, somente no seu pensamento, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo para a sua meditação. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 17 ao 24. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos capítulo 119, do versículo 17 até o 7º versículo, que está escrito assim: Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. E increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito: excelência da lei divina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72, Salmos capítulo 76, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13 e rebanho de número 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 129, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13, do rebanho 63, Salmos capítulo 129 para a meditação. Salmos capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14, do rebanho 64, Salmos capítulo 130 para a sua meditação.
Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. A 12ª e última ministração dessa live do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, é o capítulo de número 75. Mais uma vez, em seguida, foi sorteado o capítulo 75 do livro de Salmos. Primeiro para o rebanho, para os rebanhos sorteados, agora para a ministração. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus quer falar profundamente ao coração aqui do povo de Deus, do povo dele, as ovelhas dele. Vamos a mais uma oração de número 4. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor, em teu nome santíssimo eu lhe peço a libertação dessas vidas, das suas ovelhas que estiverem agora junto conosco nessa live da sua igreja virtual, as underline sem ovelhas. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças, até a planta de nossos pés, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que sejam limpas pelo poder da tua santa palavra, sendo ministrada agora, seja onde essa live alcançar e em cada compartilhamento que for feito. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ó Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre, pela presença dele. Salmos, capítulo 75, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 75 do livro de Salmos, está escrito assim: Deus é o juiz. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Vamos aqui ao último rebanho sorteado, ímpar, que é o rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos, capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 e do rebanho 77. Salmos, capítulo 140, para a sua meditação. Salmos, capítulo 141, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 e do rebanho 78. Salmos, capítulo 141, para a sua meditação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio final das 12 ministrações do livro de Salmos. Lembrando a todos vocês que vocês devem escolher um número de 1 a 12 somente no seu pensamento para receberem agora um livro, um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada para a meditação do coraçãozinho de cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Hebreus, capítulo 11, é uma palavra revelada para a meditação de todos nós. E para você que pensou em, meditou no livro de meditou no número de 1 a 12, se você pensou no número 12, você vai meditar no capítulo 149 do livro de Salmos, é uma palavra revelada para a sua meditação.
Se você pensou no número 12, capítulo 149 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 9, capítulo 52 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 2, capítulo 66 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 8, Salmos capítulo 88 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 3, capítulo 16 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Pense aí no número de 1 a 12 e receba agora aí um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Se você pensou no número 7, capítulo 34 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 4, versículo 169 até o 172, do capítulo 119, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, capítulo 121 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, capítulo 5 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, capítulo 77 do livro de Salmos é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, versículo 17 ao 24, do capítulo 119 é uma palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 5, capítulo 75 do livro de Salmos, é uma palavra revelada para a sua meditação. Agora vamos aos recados importantes para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde a manhã, de tarde, à noite e na madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine os livros de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para fazer a sua obra e receber verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e canais e informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, basta abrir o nosso perfil, clicando na foto, no nome da igreja, e que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Ou
que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, as oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes e com as ofertas e os dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E agora vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais. Aqui, no caso, a nossa denúncia de número 103. Muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois se não, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco no versículo 9 e 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus, o Cristo, não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6.
nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos sacerdotes. Novamente. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades nem estar capacitado para praticar elas? É possível ser um sacerdote, né? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, assista às lives de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDim. @Miller com 2 L's e @OfertaDim. @MillerOfertaDim. E a revelação das nossas denúncias, elas são denúncias que trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, para você examinar a si mesmo. Em segundo lugar, para você examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, para você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, do 24 ao 27 e João, capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois elas são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem o livro de Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 15 e Mateus, capítulo 23 e em João, capítulo 7. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês até aqui, vocês que estão conosco desde o início da live, vocês que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para estarem recebendo orações após essa live todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Sejam todos, eu aguardo todos vocês na próxima live, sejam todos muito abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluias e meu muitíssimo amém. Gratidão a todos.